A história foi feita e Lionel Messi é o maior vencedor de todos os tempos da Bola de Ouro. Ele foi eleito 8 vezes melhor do mundo pela France Football, a revista que organiza o prêmio. E é bem possível que nunca, jamais, alguém conseguirá alcançar esse feito. No vídeo de hoje você vai entrar numa viagem pela história da carreira do Messi, onde a gente vai relembrar com detalhes as 8 bolas de ouro vencidas pelo craque argentino. Como já dizia o ditado, a primeira vez a gente não esquece, e pode ter certeza que a primeira bola de ouro do Messi, vencida lá em 2009, foi mais do que especial. Por isso vamos voltar lá pro comecinho da temporada 2008-2009, quando um jovem Pep Guardiola subia do time B do Barcelona para treinar a equipe principal. E a primeira temporada dele já foi muito especial, não só pelo Messi ter vencido a bola de ouro, né, mas por ele ter forjado ali essa primeira versão do Messi, que nas mãos do Pep Guardiola melhoraria a cada ano. Mas vamos com calma, um passo de cada vez. É óbvio que o time do Barcelona era recheado de talentos inegáveis que se tornaram lendários, como o meio-campo estrelado por Busquets, Xavi e Iniesta. Mas a gente tá falando daquele Messi ainda moleque, de 22 anos, que ainda tinha aquela dieta baseada em pizza e Coca-Cola, acredite se quiser, e que mesmo assim dava aquelas arrancadas de maluco do meio-campo até o gol, driblando tudo e todos. Mas voltando para a temporada mágica de 2008-2009, cara, eu posso dizer que essa foi uma das votações de Ballon d'Or menos disputadas que já teve. O Barcelona tinha vencido o sextete de troféus no ano de 2009, contando a La Liga, a Champions League, a Copa do Rei, a Supercopa da UEFA, a Supercopa da Espanha e o Mundial de Clubes. E a cereja do bolo daquele time que ficou eternizado na história foi justamente o Lionel Messi, que se apresentava para o mundo como um grande candidato para ser um dos melhores da história do esporte. Mas o Messi naquela temporada contribuiu com 38 gols e 17 assistências em todas as competições pelo Barça, ou seja, dos incríveis 156 gols marcados pelo time na temporada, 55 tiveram um dedo do Messi diretamente envolvido, o que dá mais que um terço dos gols. Isso sem contar a influência que ele tinha dentro de campo, que vai muito além das estatísticas, né, como ajuda a fazer o time jogar. E a gente sabe que uma das coisas que mais conta para a bola de ouro é o desempenho na Champions League, né? E falando dela, o Messi foi um esculacho do começo ao fim. Na fase de grupos foram 5 gols marcados, e já no mata-mata, o camarada conseguiu deixar o dele no jogo de ida contra o Lyon nas oitavas. E 2 também no Camp Nou contra o Bayern de Munique. E claro, na grandiosa final contra o Manchester United, um gol de cabeça inesquecível para um jogador de 1,70 m, que ninguém esperava que pudesse subir tão alto, num gol icônico para a história das Champions, né? Sem contar a comemoração beijando a chuteira, que ficou também eternizada. Outro jogo muito marcante desse ano de 2009 foi um El Clássico contra o Real Madrid, né? Em que o Guardiola de última hora resolveu mudar o posicionamento do Messi, e ali, num dos jogos mais importantes da temporada, resolveu botar o argentino numa posição que depois seria chamada de falso 9. O resultado dessa peripécia do Pepe foi uma goleada de 6-2 contra o Real Madrid, com 2 do Messi, que por um bom tempo achou ali a sua nova posição. Já na Copa do Rei, a partida contra o Atlético de Madrid pelas oitavas no Vicente Calderón foi uma loucura do início ao fim. A performance do Messi era um absurdo, tava correndo igual um doido pra lá e pra cá, protegia e conduzia a bola, driblava qualquer um pela frente e ainda deixou um hat-trick no jogo que terminou 3-1 pro Barça. Sem contar que nessa partida saiu esse lance aí, que é considerado um dos quase gols mais lindos da carreira do Messi. Ao final do ano, o Messi tinha tido um domínio tão grande que ele venceu a bola de ouro com 240 pontos a mais do que o segundo colocado, Cristiano Ronaldo. O Lionel acumulou 473 pontos na votação, sendo que o jogador na época só podia vencer 480 pontos. Acabaram quase que elegendo por unanimidade o Messi como melhor do mundo em 2009. E o engraçado é que depois de vencer o prêmio, perguntaram o seguinte pro Messi: você já tem uma bola de ouro e apenas 22 anos. ¿Quer ganhar a segunda? Ojalá, ¿no? Sería algo impresionante poder conseguir otro más, pero bueno, con tranquilidad, y siga haciendo las cosas como hasta ahora, que siga consiguiendo éxito, título, y va a ser bien para todos. A humildade dele foi coisa de louco, né? Certamente esse Messinho de 2009 jamais poderia imaginar que 14 anos depois o Eurofoot estaria fazendo uma retrospectiva das 8 bolas de ouro que ele venceu. E o mais bizarro é que o Messi demonstrou nessa entrevista que gostaria de ganhar uma segunda bola de ouro, né? Mas talvez ele não imaginasse que ela já viesse no próximo ano, e depois no próximo, e depois no próximo. Mas vamos por partes.
Pra dar uma contextualizada do que tava rolando na época, a Espanha tinha acabado de vencer um título inédito de campeão mundial na África do Sul em 2010, com um gol emocionante do craque Andrés Iniesta na prorrogação, e também tinha rolado um título de Champions League e uma tríplice coroa da Inter de Milão na temporada 2009-2010. E esse é um dos fatores mais bizarros dessa bola de ouro do Messi em específico, né? O Barcelona acabou vencendo apenas um dos 3 grandes títulos que disputou na temporada, que foi a La Liga, né? E o Léo ainda viu outros jogadores se destacarem na Liga dos Campeões, na Copa do Mundo, então a competição estava muito forte, e se ele venceu a bola de ouro em 2010 é muito por causa das suas atuações individuais. Era impossível ignorar aquele moleque argentino de 23 anos que continuava marcando gol até dizer chega pelo Barcelona, com atuações insanas dentro de campo e sendo a cara daquele time histórico no Campeonato Espanhol. E naquele ano, diferente do ano anterior, houve de fato muita discussão sobre quem deveria vencer a bola de ouro. Os outros 2 finalistas que competiam com o Messi eram seus 2 companheiros de Barcelona, Iniesta e Xavi, que tinham acabado de vencer a Copa do Mundo pela seleção espanhola. E ainda rolou um burburinho em relação ao holandês Wesley Sneijder. Isso porque ele não ficou entre os 3 finalistas, mesmo tendo sido um grande destaque daquela Inter de Milão vencedora da UCL, vencedora da Série A e também da Copa Itália. Além de, claro, ter sido vice-campeão com a seleção da Holanda na final contra os espanhóis na Copa do Mundo. Só que o nosso irmão Lionel Messi conseguiu marcar 60 gols pelo clube catalão e seleção argentina no ano de 2010. Pra vocês terem uma ideia, só em La Liga na temporada 2009-10 foram 34 gols marcados e 10 assistências em 35 jogos do Messi em campo. E se você for levar em consideração que o time do Barça acumulou 98 gols na Liga Nacional na temporada 2009-2010, quase metade desses gols teve participação direta do argentino. Na Champions League, que tem um peso enorme para a bola de ouro, apesar do Barcelona ter sido eliminado na semifinal justamente para campeã Inter de Milão, a atuação do Messi foi acima da média mais uma vez. Inclusive foi nessa temporada que ele teve ali uma das performances individuais mais marcantes da Champions, né? Quando naquele jogo de volta das quartas de final contra o Arsenal no Camp Nou, ele mete 4 gols. E não são 4 golzinhos fáceis não, tá? O primeiro gol é um chutaço, né? Um mini míssil aleatório ali de fora da área. O segundo era um que tinha mais a cara do Messi, porque ele começa a jogada lá de trás com um passe maravilhoso e depois, quando você vê, ele já tá dentro da área pra receber a bola na marca do pênalti ali e fazer um golaço. E se não fosse o suficiente, o camarada no terceiro mete uma arrancada daquelas e deixa mais um gol de cobertura. E pra fechar esse baile em cima do coitado do Arsenal, no quarto gol o Messi brinca dentro da área com a zaga e o goleiro. Essa atuação foi tão maluca que o jornal Marca, que é de Madrid, estampou na sua capa: Dios Messi. E outra declaração que ficou muito marcada nessa época foi a do técnico do Arsenal, Arsène Wenger. Eles formam uma equipe muito boa, que além disso tem o melhor jogador do mundo. O Messi é muito jovem e pode conseguir coisas grandes. Ainda tem 6 ou 7 anos de alto nível e pode marcar época. Faz coisas impossíveis serem possíveis. Não conheço muitos jogadores capazes de marcar o quarto gol como ele fez. Mesmo caindo nas semifinais, o Messi acabou aquela edição da Liga dos Campeões como artilheiro com 8 gols marcados. E no final das contas, mesmo com Xavi, Iniesta e Sneijder tendo jogado muito naquele ano, o Messi ficou então com a sua segunda bola de ouro. Essa que é certamente uma das mais discutidas da carreira dele. E tem gente que até hoje defende que ela deveria ter sido entregue para o Sneijder. E falando em Champions League, isso nos leva à terceira conquista consecutiva do Messi na bola de ouro, né? No ano de 2011, que foi mágico pro Barcelona, que acabou compensando aí pelos títulos que deixaram escapar na temporada anterior. E assim, quem assistiu lembra, porque faltam palavras até pra descrever o futebol que foi praticado pelo Barça do Pep Guardiola nessa época. Era aquele time que você não queria deixar de assistir nenhum jogo, porque parecia que eles praticavam outro esporte ali. Inclusive tem gente que defende que em termos de bola jogada, né, essa equipe foi a melhor da história do futebol. E depois de ganhar 2 bolas de ouro, obviamente não foi surpresa que o Messi fez mais um ano fantástico. Mas o que surpreendia na época é que ele já tava jogando um futebol de um nível absurdo, só que parece que a cada ano tava melhorando um pouquinho. E foi exatamente o que aconteceu em 2011. Começando pelo começo da temporada 2010-11, né? O Barcelona como um todo, né? O time era um bicho-papão dos rivais na época, mas a Champions League conquistada naquele ano teve um mérito muito grande do Messi individualmente. Foram 12 gols e 3 passes para gol dele em 13 jogos, totalizando 15
participações diretas em gols para a equipe culé na UCL. Fugindo um pouco dos números e lembrando um pouco de uma performance marcante dele, né? Mais uma vez a gente volta pro mata-mata entre Barcelona e Arsenal, exatamente. Foi nas oitavas de final que os Gunners deram esse azar de enfrentar o Barça do Pep Guardiola mais uma vez. E no primeiro jogo, os ingleses tinham vencido por 2-1, o que acabou sendo a única derrota do Barcelona naquela Champions. Só que no jogo de volta, aquela versão virado no giraia do Messi já tava em campo, e o cara foi lá e abriu o placar com esse golaço aqui. Velho, você dá um mini balãozinho no goleiro antes de finalizar é uma parada absurda, cara. No final, o jogo ainda terminou 3-1 pros catalães, com direito a mais um gol do Messi, dessa vez de pênalti. E claro, o Barça da Massa se classificou para a próxima fase. Outro jogo que é impossível não mencionar é a semifinal, que ficou marcada por um El Clássico entre Messi e Cristiano Ronaldo, que já estava no time do Real Madrid de José Mourinho na época. E como o segundo jogo no Camp Nou terminou empatado por 1-1, com gols de Pedro e Marcelo, o que definiu a classificação foi o jogo de ida lá no Santiago Bernabéu. E te falar que jogo inesquecível, cara. Depois de uma expulsão do Pepe, depois de uma entrada violenta, o Messi pegou a responsa e fez a festa no estádio do rival. O gol que abriu o placar já no segundo tempo sai de uma jogada do Afelai pela ponta direita, com o Messi se infiltrando na área como um centroavante para se antecipar o zagueiro e colocar a bola para dentro. Agora o segundo gol, que fechou 2-0, é uma insanidade. O Busquets dá aquela que alguns consideram a assistência mais inteligente de todos os tempos, só deixando a bola soltinha pro Messi vir em velocidade. O argentino vai enfileirando os jogadores do Real Madrid até finalizar e marcar um golaço. E os caras que ele deixou pelo caminho não eram jogadores medianos não. Se a gente olhar os nomes, estavam defendendo ali Lassana Diarra, Xabi Alonso, Marcelo, Sérgio Ramos e Casillas. E era um El Clássico em semifinal de Champions League. Maior do que isso só se fosse na final. E por falar nela, o Barcelona enfrentou o Manchester United valendo o título, né? E o Messi mais uma vez deixou o seu golzinho na decisão. Ele puxa pro meio e com espaço manda um tirambaço de canhota no cantinho do Van der Sar. A verdade é que da temporada 2010-11 e do ano de 2011 como um todo, né? A gente poderia puxar aqui diversos jogos e momentos pra falar. Mas uma coisa era certa, depois de um ano daqueles do Barça de Guardiola, levantando as taças da Champions League e da La Liga, e ainda com o Messi totalizando 59 gols e 37 assistências em 70 jogos no ano, um número ridículo de 96 participações diretas em gol em 2011. A bola de ouro seria dele, e seria a terceira vez consecutiva em que ele levaria o prêmio para casa, se igualando a craques históricos do futebol mundial, como Michel Platini, Johan Cruyff e Marco Van Basten, que também tinham 3 bolas de ouro. É bom pontuar que naquela temporada o Cristiano Ronaldo também tinha tido um desempenho histórico, tá? Ele marcou 60 gols em 2010-11 e na La Liga foi o artilheiro com 40 bolas na rede. É uma loucura, ele fez uma temporada de bola de ouro, só que a disputa entre esses dois caras era um nível tão acima, mas tão acima, uma dualidade tão grande ali que talvez a gente demore aí um século pra ver algo semelhante, né? E se o Cristiano ficou em segundo, em 2011 o Xavi mais uma vez esteve no pódio. Ele foi eleito o terceiro melhor jogador do mundo e inclusive na cerimônia o Messi disse que queria dividir o prêmio com o Xavi, porque ele não teria conseguido conquistar a bola de ouro se não fosse pelo seu colega. E curiosamente também naquele dia, Xavi Hernandes disse o seguinte: eu acho que Lionel Messi quebrará todos os recordes que existem. Lembra que lá em 2009 o Pep Guardiola tinha colocado o Messi na função de falso 9? Pois é, na temporada 2011-12 e principalmente no ano de 2012, né? O técnico espanhol conseguiu extrair do Messi a versão mais goleadora que ele teve na carreira. Provavelmente a versão mais goleadora que nós jamais veremos nas nossas vidas de um jogador de futebol profissional. Coincidentemente, 2012 também foi o ano de despedida do Pep Guardiola do comando do Barcelona, porque ele criou um monstro imparável que quebraria ainda mais recordes e que no futuro voltaria pra devorar o próprio Pep, mas a gente fala mais sobre isso daqui a pouquinho. E a gente pode dar 1000 argumentos pro Messi ter sido bola de ouro em 2012, mas talvez apenas um jogo já ajude a explicar tudo. Isso porque no dia 22 de dezembro de 2012, pela La Liga, o Barcelona enfrentava o Real Valladolid, e nesse dia, o segundo gol do time foi marcado por Messi, e o argentino chegou ali então, oficialmente, a 91 gols no ano. Esse número foi tão absurdo que sozinho o Messi meteu mais bolas na rede do que outras equipes fortes, somando todos os seus jogadores. Por exemplo, Manchester United, 85 gols no ano, PSG, 86, Chelsea, 87, Borussia Dortmund, 88, Messi, 91. O número por si só já é assustador, mas ele fica ainda mais assombroso se a gente olhar para o histórico e perceber que antes dele, os recordistas do maior número de gols em apenas um ano eram Pelé, que marcou 75 no ano de 58, e o Gerd Müller,
que marcou 85 no ano de 72. Esse ano de 2012 foi quando praticamente todo mundo passou a considerar o Messi mais um gênio do esporte, um jogador que as pessoas faziam projeções de até onde que poderia chegar, o quanto que ele conseguiria marcar uma época, e já começavam a traçar comparações com alguns dos maiores jogadores da história do futebol. E falando da temporada 11-12, né, e não só do ano de 2012, é muito chocante também, porque o Messi marcou 73 gols e deu 30 assistências em 60 jogos disputados pelo Barcelona. Não importa quantas vezes você falha esse número, parece que nunca entra na minha cabeça. O cara participou diretamente de mais de 100 gols na temporada. Mais de 100, cara. Só em La Liga foram 50, o que fez ele quebrar mais 2 recordes lendários. O de jogador que marcou o maior número de gols em uma edição do Campeonato Espanhol na história, e também de jogador que venceu a chuteira de ouro europeia com o maior número de gols já marcados na história do prêmio. E uma curiosidade maluca, né? O Messi meteu 50 gols em La Liga e não foi campeão. O campeão foi o Real Madrid do José Mourinho, que para conseguir superar Messi e o Barcelona teve que fazer 100 pontos cravados. E isso, claro, porque tínhamos nessa época a rivalidade de mais alto nível que já tivemos entre dois artilheiros, né? Na temporada em que Messi meteu 50 gols no Campeonato Espanhol, o Cristiano Ronaldo meteu 46, o que também é um número completamente absurdo. E falando de jogos memoráveis, a partida de ida contra o Bayer Leverkusen pelas oitavas de final da Champions League é uma pra gente sempre lembrar. O Barcelona venceu por 7-1, sendo 5 desses gols marcados pelo Messi. E aí você vê que o cara não tinha pena de ninguém, que o diga o Renato Augusto, que estava dentro de campo e assistiu tudo isso de pertinho. E mais uma vez, não são gols fáceis embaixo da trave não, tá? São gols que você faz um compilado para um jogador normal, já é tipo, pô, a temporada do cara foi muito boa, né? Mas o Messi conseguiu isso aí num jogo só, é uma loucura. Mas ainda falando um pouco de Champions, o Barcelona foi eliminado pelo Chelsea do Di Matteo nas semifinais, e o bicampeonato acabou não vindo naquele ano. Porém o artilheiro, mesmo assim, foi ele, com 14 gols feitos na competição. Mesmo com o caminhão de gols do Léo, o Barcelona venceu apenas, entre aspas, a Copa do Rei na temporada 2011-2012, entre as 3 principais competições, claro, né? Mas de qualquer maneira, aquele ano entrou pra história, por causa da atuação do camisa 10 culé, que decidiu invocar ali uma espécie de versão alienígena jogando contra meros mortais na época. Com quase metade dos votos, Lionel conseguiu então a sua 4ª bola de ouro consecutiva, um feito que é muito possível que demore talvez 50, 70 ou 100 anos para alguém conseguir igualar. O pódio também foi preenchido com Cristiano Ronaldo, que fez também uma época absurda, e com o Iniesta, que foi campeão da Eurocopa em 2012. Mas não teve jeito, como num passe de mágica, todos ficaram para trás, e aos 25 anos, Messi se tornava de forma isolada o maior vencedor da maior premiação individual do futebol mundial. Naquele momento, só ele tinha 4 bolas de ouro. Depois dessa loucura de vencer 4 seguidas, né, nos anos de 2013 e 2014, quem ganhou foi o Cristiano Ronaldo, que fez temporadas sensacionais, inclusive venceu a lá 10ª, né, com o Real Madrid, e também acabou entrando de vez aí como um dos melhores da história do futebol, num momento em que as contas estavam quase igualadas. O Messi tinha ganhado 4 e o Cristiano Ronaldo chegou em 3. Isso num cenário onde esses dois caras, que eram os melhores do mundo disparado, né, estavam no auge físico, e o campeonato espanhol era uma maravilha de assistir. Mas falando de Barça especificamente, né, a era Pep Guardiola tinha acabado e a equipe já era comandada pelo Luis Henrique. E 2015 seria então mais um ano histórico para o casamento entre Messi e Barcelona. Essa história foi protagonizada por um trio de ataque que marcou uma geração inteira, simples assim. Luizito Soares chegou para se juntar ao menino Neymar Júnior, que já estava em casa, mais confortável olhando o futebol espanhol, mais adaptado, e claro, ao ídolo do clube, Lionel Messi. Essa combinação, que resultou no famoso trio MSN, foi tão monstruosa que acabou fazendo com que o Cristiano Ronaldo, que estava voando, tivesse que esperar mais uns aninhos para poder igualar o Messi na corrida do Ballon d'Or. Isso contando também que já havia o trio BBC no Real Madrid, com Bale, Benzema e Cristiano. Era uma época mágica para se acompanhar o futebol europeu, né? Mas não teve jeito, porque mais uma vez o Barcelona conquistaria uma tríplice coroa, e isso com direito a mais uma campanha de tirar o fôlego do Messi, que dessa vez estava muito bem acompanhado no ataque. Na La Liga, o prêmio Pichichi de artilheiro acabou sendo do CR7, que tinha marcado absurdos 48 gols, 5 a mais que o Messi. Apesar de não ter sido artilheiro daquela edição, 43 gols é algo que a gente não pode banalizar. Seria o suficiente para ele ser artilheiro em
todas as edições do Campeonato Espanhol, exceto 3. E esses dois gênios metendo gol a rodo acabaram resumindo como ficou a tabela de La Liga, porque o Barcelona se sagrou campeão com apenas 2 pontos na frente do rival merengue. Ou seja, o negócio tava bem acirrado mesmo, né, entre os dois na época aí, apesar dos comandados do Luis Henrique terem levado a melhor na disputa. E te falar que aquela versão do Messi junto à parceria com o menino Ney e o Suárez era muito diferenciada. Ele tava numa mistura de habilidade com dribles, uma versão mais experiente de um cara de 27 anos, que já tinha um outro patamar no futebol em comparação com a versão mais jovem dele, mas ainda assim tava no auge físico, inclusive pra muitos. Essa daí compete pra ser um dos melhores anos da carreira do Messi, mesmo não sendo a sua fase mais goleadora. Mas em termos de conquistas, a temporada 2014-15 teve a Champions League, que com certeza foi um ponto muito forte pra coroar essa temporada do argentino, né? O Barça conquistou a sua 5ª Champions naquele ano na final contra a Juventus, terminou 3-1 com gols de Rakitic, Suárez e Neymar. O Messi acabou não guardando o dele na decisão, né? Mas liderou aquele time do Barça com atuações bizarras dentro de campo e ainda terminou como um dos artilheiros da edição, junto com Neymar e Cristiano Ronaldo. E é impossível falar da Champions League temporada 14-15 sem falar do confronto de Messi contra Pep Guardiola, Barça contra Bayern, nas semifinais da Champions League. No jogo de ida, Pep sentiria ali um gostinho do que é ver o seu monstro se voltar contra você. Naquele jogo, Messi não só abriu o placar com um golaço de fora da área, mas também fez o segundo gol ser antológico, e que ficou marcado como um dos mais bonitos da história da Champions League. O dia que o Boateng ficou comendo grama com a coluna torcida, que o goleirão Neuer, campeão do mundo, levou um gol de cobertura que parecia que tinha saído de videogame, pra não falar do Rafinha todo estatelado lá dentro do gol. Esse é o tipo de gol que as pessoas vão lembrar daqui 30, daqui 50, talvez daqui 70 anos. E muitos de nós tivemos o privilégio de ver isso aí ao vivo, né? Ver o Messi quebrando a internet até com a sua genialidade. Outro jogo da temporada 14-15 que foi extremamente memorável foi a final da Copa do Rei contra o Atlético de Bilbao. O Messi pega a bola no meio de campo, vai driblando metade do time adversário, puxa pra dentro e marca um golaço histórico, que pra muitos merecia o Puskás daquele ano, mas o Messi acabou perdendo o prêmio pro Wendel Lira. Mas de qualquer maneira, ele terminou 2015 com 52 gols e 26 assistências em 61 partidas jogadas por clube e seleção, além de, claro, mais uma indicação entre os 3 melhores jogadores do mundo, ao lado de Cristiano Ronaldo e do seu parça do Barça, o Neymar, que tiveram temporadas absurdas e fora da curva. Mas essa temporada do Messi, que fez tudo o que fez enquanto ajudava o time a vencer uma tríplice coroa de Copa do Rei, La Liga e Champions, se adaptando em um novo estilo, com um dos melhores ataques da história do futebol, é quase inigualável. É importante pontuar isso, porque a bola de ouro que o Messi venceu marcando 91 gols no ano, era uma versão dele muito diferente dessa de 2015, onde ele dividia o protagonismo no ataque com outros 2 craques de nível elite. E mesmo assim, ele era o que mais se destacava. E ali levou a sua 5ª bola de ouro pra casa. Agora a gente chega no ano de 2019, quando o Messi venceu a sua 6ª bola de ouro, mas é importante destacar que nesse tempo de 2015 e 2019, o Cristiano Ronaldo acabou vencendo 3 Champions Leagues e ainda mais 2 bolas de ouro, igualando as 5 do Messi e botando fogo na rivalidade. E no contexto do Barcelona, o Messi já era um cara de 32 anos, com a faixa de capitão, que jogava num time comandado pelo Ernesto Valverde, que começava a descambar dentro e fora de campo, e que já mostrava ali sinais de uma equipe fraca, que era muito dependente do Messi para fazer as coisas acontecerem. Talvez a gente possa dizer que o Messi nessa época já não era mais um falso 9, nem um ponta direita, nem um meia armador, ele meio que era tudo. Como craque incontestável do elenco, ele circulava onde bem entendesse, onde pudesse achar os espaços para ajudar mais a equipe. É importante falar que o elenco do Barça de 2019 já era completamente diferente do de 2015, e aquela seleção da era Guardiola ficou no passado, tava ainda mais desfalcada. Iniesta, Xavi, Mascherano e Neymar já tinham deixado o clube, e as contratações recentes como Felipe Coutinho, Lenglet, Arthur e Vidal não davam conta do recado. Era um Barcelona que já não tinha os mesmos resultados como antigamente na Champions, e que na temporada anterior tinha levado uma remontada dolorosa para a Roma nas quartas de final, depois de vencer o primeiro jogo por 4-1. Mas ainda assim havia muita confiança no Barcelona, e essa confiança vinha de Lionel Messi. Na Champions daquele ano, mesmo com o Barcelona que às vezes se mostrava sofrível, Messi puxava a responsabilidade e conseguiu resolver várias vezes. No jogo de ida das semifinais contra o Liverpool, por exemplo, ele teve uma boa atuação, e um dos seus 2 gols marcados foi um golaço de falta, que acabou também sendo o número 600 da carreira dele. Um Camp Nou lotado reverenciava o argentino, gritando Messi, Messi.
Só que o jogo de volta contra o Liverpool foi outra coisa. Os Reds conseguiram a vitória com 4-0 em Anfield. E mais uma vez um Messi decepcionado acabou sendo estampado nas capas dos jornais espanhóis. Mas se existia algum culpado ali, com certeza ele não era, muito pelo contrário. O cara tava cansado de carregar já o Barcelona nas costas. Se aquela remontada sofrida pra Roma tinha doído, essa contra o Liverpool foi como uma facada nas costas. Até porque não tinha sido a única atuação de gala do Messi naquela Champions não, tá? No jogo de volta das quartas contra o Manchester United, ele deixou 2 golaços, além de uma partida mágica com direito a hat-trick contra o PSV na primeira rodada da fase de grupos, por exemplo, né? E o jogo no Camp Nou contra o Lyon pelas oitavas foi 5-1 com 2 gols e 2 passes para gol do Messi. No final, o campeão daquela Champions foi o Liverpool de Jürgen Klopp, mas o artilheiro da edição, ele, mais uma vez, caindo pelo caminho, mas liderando a tabela da artilharia, com 12 gols marcados. Dentre os 3 títulos de maior expressão que o Barcelona disputou naquela temporada, apenas a La Liga foi vencida. Só no Campeonato Espanhol foram 36 gols e 13 assistências, consagrando o argentino como artilheiro também desse torneio. E como eu falei antes, essa versão do Messi era mais madura e completa. O cara era um maestro, goleador, driblador, era garçom e fazia jogadas extremamente calculadas que tornavam ele imparável, mesmo num time com limitações. Se agora não tinha o Xavi e o Iniesta para criar jogadas maravilhosas, o Messi chamou a responsabilidade e só ficou faltando ele dar assistência para os próprios gols. E por falar em gols, um dos que mais define essa jornada para a Bola de Ouro de 2019 é um que ele marcou contra o Real Betis. Foi uma partida onde o Léo deixou um hat-trick, só que o terceiro gol nesse jogo é uma obra de arte de cobertura tão absurda, mas tão absurda, que o estádio inteiro do adversário levantou, aplaudiu de pé e gritou o nome dele. Chega até a ser engraçado como os jogadores em campo, tanto do Betis quanto do Barcelona, ficaram incrédulos com o que o cara tinha feito. E a reação do goleirão, coitado, é brincadeira quanto que os caras sofreram na mão do Messi, amigo. A carreira dele foi brilhante, mas são lances como esse que às vezes mostram que ele era de um patamar superior aos outros, né? E que ele poderia ser imprevisível até para outros atletas de altíssimo nível dentro de campo. E foram várias e várias partidas em que o Messi encantou, mesmo com o Barcelona mais combalido. Porém, a Bola de Ouro daquele ano acabou sendo muito disputada. Isso porque o zagueirão Van Dijk estava no seu prime e o Liverpool tinha sido campeão da Champions. E ele foi colocado como muitos, como um dos favoritos a vencer o prêmio. Era basicamente ou ele ou o Messi. Para muita gente, incluindo o próprio Jürgen Klopp, na época, o Van Dijk tinha que ter ganhado a Bola de Ouro. Mas hoje não tenho tanta certeza se esse argumento ainda é defendido por muita gente, né? Mas o fato é que a disputa foi acirradíssima. No total, o argentino recebeu 686 pontos contra 679 do zagueiro do Liverpool. Ou seja, 24,4% dos votos contra 24,1%. O Messi ganhou ali a sua 6ª Bola de Ouro, e isso ninguém vai tirar, mas foi a segunda disputa mais acirrada da história do prêmio. Uma diferença de pontos que só foi maior do que a Bola de Ouro de 96, quando o Matthias Sammer venceu o Ronaldo por um mísero pontinho. E a gente acabou de falar de como em 2019 o Barcelona já estava meio que indo aos trancos e barrancos. Só que se a gente passa 2 anos para o futuro, chegamos em 2021 e as crises financeira, esportiva e política já estavam escancaradas e expostas na mídia. Então nesse ano o Messi conquistou a sua 7ª Bola de Ouro, meio que contra tudo e contra todos. Foi uma conquista que certamente teve um sabor especial na sua carreira. Isso porque começando a temporada 2021, a cada notícia que saía ficava ainda mais claro que o buraco era mais embaixo no clube e a crise econômica causada pela diretoria do Bartomeu era feia mesmo. O negócio estava tão complicado que já quase no final daquele ano o Messi tinha se pronunciado pela primeira vez na carreira que gostaria de sair do Barcelona. E só quem viveu isso aí lembra a loucura que foi, pô, porque ninguém imaginava que o Messi um dia sairia do Barcelona. Todo mundo tinha na cabeça de que ele jogaria lá pra sempre, se aposentaria nos culés. Sempre que a gente via uma montagem daquelas do Messi com a camisa de outro time, parecia um negócio muito esquisito, né? Mas era muita coisa acontecendo internamente que tava preocupando e incomodando o argentino. Mas a saída conturbada do Suárez, que nada agradou o craque, entre outras questões, que fizeram o Messi não ver mais futuro jogando no clube do seu coração. E a gente tá dando ênfase nisso porque a primeira metade da temporada 2020-21, que o Barcelona era comandado pelo Ronald Koeman, foi bastante abaixo tanto para a equipe como um todo, quanto para o Messi. Não só porque o técnico não conseguia encaixar ali um estilo de jogo que trouxesse resultados, mas também porque os problemas internos acabavam respingando dentro de campo. Mas pro bem da saúde mental dos torcedores e jogadores do Barça, o Bartomeu acabou renunciando em outubro de 2020 e uma nova eleição para a presidência do clube aconteceria. E cara, vou te contar que essa notícia
notícia deu um gás absurdo pro Messi, tá? Porque a virada de chave já começou no finalzinho de 2020 pro resto ali do primeiro semestre de 2021. E o que o Messi fez com aquele Barcelona ali não é qualquer um que conseguiria, não. Se em 2019 ele já fazia milagre com o time, em 2021 ele fazia o impossível. Era um time apático que muitas vezes sofria pra vencer adversários mais fracos, mas que podia sempre contar com o camisa 10 pra fazer a diferença e resolver as coisas no final. Quem viu aquele Barça sabe que sem o Messi era um time capaz de terminar em sexto, sétimo, oitavo lugar em La Liga. Então foi coisa de milagreiro mesmo o Léo ter feito aquela equipe disputar o Campeonato Espanhol e vencer a Copa do Rei. Por mais que não fosse o maior título que eles disputam na temporada, levando em consideração toda a situação que o Barça enfrentava, aquilo foi muito emocionante para jogadores e torcedores. A situação na Champions League, entretanto, não poderia ser pior, né? Até que o Messi tentou e se esforçou, mas o time catalão acabou caindo nas oitavas pro Paris Saint-Germain de Neymar e Mbappé. Olha como a vida é irônica, né? Mesmo com a queda precoce na competição, o argentino ainda conseguiu somar 5 gols e 2 assistências em 6 jogos na Champions. No Campeonato Espanhol, conseguiu levar os Coringas do Koeman até mais longe do que merecia, né? Ficando em terceiro colocado na tabela e sendo artilheiro daquela edição com 30 gols em 35 jogos. Lembrando que o Messi já tinha 33 anos e que quase nunca era poupado. Ele não tinha descanso praticamente, jogava sempre os 90 minutos na força do ódio. Mas o que realmente fez com que esse ano de 2021 fosse diferente pro Messi em relação aos outros é que pela primeira vez na vida a situação estava invertida. Ele estava infeliz no clube e feliz na seleção argentina. Naquele ano, a piadinha de sempre de que o Messi pela seleção não ganhava nada acabaria e ele faria uma campanha histórica com a camisa do seu país, em um cenário onde a Argentina não vencia um título há 28 anos, quando Diego Maradona ainda era o 10 da seleção. O seu sucessor conseguiu fazer um elenco desacreditado ser campeão contra a seleção brasileira em pleno Maracanã. E como se não bastasse isso, ele também foi o maior artilheiro daquela Copa América com 4 gols marcados, o maior assistente com 5 passes para gol e eleito o melhor jogador da competição nos 5 jogos disputados. Mais protagonismo do que isso impossível, né? E esse título acabou comovendo o mundo inteiro, porque o Messi finalmente tirava toneladas das suas costas, né? Ele tinha tido muitas decepções com a seleção argentina, mas agora tinha finalmente chegado o momento de sorrir. Dava pra ver a felicidade dele exalando, né? E a Argentina parou pra comemorar aquele título como se fosse uma Copa do Mundo, o que já é spoiler da próxima bola de ouro, né? E esse título da Copa América foi algo realmente marcante, mas se a gente voltar pra temporada 2020-21 com o Barcelona, o Messi marcou 38 gols e deu 12 assistências no total pelo clube em 47 jogos. Nas 5 principais ligas europeias, apenas o Leva marcou mais gols do que o Messi, com absurdos 48 gols. Em compensação, o Lionel teve mais assistências que o polonês, né? O que já era de se esperar, obviamente. No final, a disputa pela bola de ouro realmente ficou entre o Messi e o Leva, com o argentino ampliando a sua vantagem como maior vencedor da história do prêmio, com 7 agora, né? Rolou muita polêmica porque no ano de 2020 o Lewandowski tinha destruído, mas a France Football não entregou o prêmio por causa da pandemia. E quando o Messi vence em 2021, então ele não deixa de mencionar isso. Robert, você ganhou ano passado merecidamente e espero que a France Football possa outorgar esse prêmio a você, porque você foi o ganhador justo e merece levar esse prêmio pra casa. Não aconteceu, né? A France Football não deu essa bola de ouro retroativa pro Leva, mas o Leva venceu o prêmio FIFA The Best, que também é uma premiação consagrada aí de melhor do mundo. Mas de qualquer maneira, o ano de 2021 acabou então com a 7ª bola de ouro do Messi, e muitos imaginavam que ali ele tinha ganhado a sua última. Mas eles estavam errados, porque o Messi estava abrindo um espacinho na sua estante para a 8ª. Essa sim a última, mas mesmo já sendo a 8ª e o Messi já estando acostumado, né? Com certeza essa teve um sabor especial, que ela foi na base de um sonho que parecia que nunca se realizaria, mas que finalmente aconteceu e da maneira mais épica possível. Definitivamente não foi um dos anos tão mágicos e recheado de títulos como foi nas outras campanhas da bola de ouro, mas isso também porque não foi um ano mágico dele pelo Paris Saint-Germain. É verdade que começou a temporada 22-23 muito bem antes da Copa, mas em geral não foi o ET que a gente conhecia, números um pouco abaixo do padrão Messi, digamos, mas mesmo assim foram 20 gols e 21 assistências na temporada 22-23 com um time do PSG que realmente deixou a desejar. Ou seja, tá longe de ser ruim, mas todo mundo sabe que essa 8ª bola de ouro não veio pelo desempenho dele no clube, e sim na seleção.
O futebol decidiu que Messi lavaria a alma e seria recompensado por tantos anos de sofrimento com a seleção argentina. Léo foi para a Copa do Mundo de 2022 no Catar e foi protagonista de uma história digna de cinema. Ele marcou em 6 dos 7 jogos naquela Copa, totalizando 7 gols na competição e ainda deu 3 passes para gol, quase dividindo a artilharia com o francês Kylian Mbappé, que foi artilheiro com um gol de diferença. Mas isso porque estamos falando apenas de números, né? Obviamente que a influência dele vai muito além das estatísticas. A gente detalhou muito a campanha da Argentina em busca desse tricampeonato mundial nesse vídeo que tá passando no card, mas em relação ao Messi, o jogo contra a Croácia valendo a vaga na final chega a ser um absurdo o que ele fez. A gente assistia aquilo ali achando que era o Messi de 20 e poucos anos em campo. O coitado do Vardiol que o diga, mesmo sendo o melhor zagueiro daquela Copa, o Messi brincou com ele como se estivesse jogando contra um guri do colegial. Certamente um lance que entra pra história das Copas do Mundo. Lionel flutuou no campo inteiro, liderando a seleção com maestria, e quando o jogo ficava ainda mais tempo, a genialidade aparecia, como foi no caso do primeiro gol contra o México na fase de grupos, que mudaria o rumo da Argentina na Copa depois de ter perdido o primeiro jogo contra a Arábia Saudita, quebrando um ferrolho defensivo numa partida que estava muito complicada e poderia até ter causado uma eliminação precoce dos argentinos na fase de grupos, até que saiu o gol do Messi. Durante a campanha, ele também marcou muitos gols de pênalti, mas o que antes era um ponto fraco e o Messi tinha um histórico de perder pênaltis em momentos decisivos, acabou virando um ponto forte, uma virtude que ajudou a Argentina a levar a taça pra casa. Isso sem falar da final da Copa do Mundo, que entra na disputa de melhor de todos os tempos pelo espetáculo estrelado por Messi e Mbappé. Só que a pequena diferença é que o Mbappé tinha 23 anos e o Messi já 35, mais perto da aposentadoria. E alguns podem achar exagero, mas a performance do Messi nessa competição entra na disputa das melhores campanhas individuais da história das Copas. A gente tá falando de uma atuação que compete com Maradona em 86, com Garrincha em 62. Um desempenho que hoje talvez a gente não tenha ideia do tamanho dele, né, do futebol, mas que nos próximos anos com certeza a gente vai olhar pra trás e reconhecer essa como uma das Copas mais incríveis, com uma das jornadas de campeão mais incríveis, com a final mais incrível, talvez o jogo mais incrível, e com uma das atuações individuais mais espetaculares e decisivas. É bem verdade que pelo clube a temporada do Messi não foi de bola de ouro, mas o peso da Copa do Mundo nessa premiação sempre foi algo gigantesco. Não é à toa, a Copa do Mundo é o maior e mais importante troféu que pode ser conquistado por qualquer jogador na história do planeta. E muitos questionam isso, né? E dizem que o Haaland, por ter vencido uma tríplice coroa, ter quebrado o recorde de gols em uma edição da Premier League, entre outros feitos, merecia mais. E é bem verdade que se ele tivesse vencido, acho que também seria justo pelo que ele fez, né? Porém a Copa pesa muito. E sabe o que mais pesa? A 8ª bola de ouro que o Messi agora segurou em suas mãos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bolas de ouro. Uma dominação que nunca, jamais foi vista antes numa premiação individual. Mais do que troféus para um jogador, cada uma dessas bolas eterniza uma temporada incrível e marcante do gênio. E para quem conseguiu acompanhar a carreira dele e todas essas histórias, olha o tamanho da nossa sorte.